Essa nossa amiga que está aqui conosco, Marilyn, ela está morando, residindo, né, como ela falou agora, nos Estados Unidos, mas ela é aqui de Vassouras, eu ouvi, né? Então, para todos os amigos aqui da Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, eu dou o meu boa noite, agradecendo a presença de todos aqui para mais uma noite de estudos, hoje, dia 25 de setembro de 2023. E as nossas palestras públicas sempre acontecem na segunda e quinta-feira. Fazendo uma divulgaçãozinha antes da Marilyn começar, lembrando a todos que dia 28 de setembro, né, a próxima quinta-feira, nós receberemos aqui na casa o nosso amigo Guilherme Azeredo, que vai fazer uma palestra em relação ao mês de prevenção ao suicídio, né, que é o Setembro Amarelo, que o nosso tema é acolher e abraçar. E a palestra dele tem por título A Dor de Viver, o Suicídio e seu Impacto nas Famílias e entre os Amigos. Quinta-feira, dia 28, às 18h40, o nosso amigo Guilherme Azeredo estará aqui. Já tivemos uma palestra na quinta-feira passada e agora teremos a segunda. Todos estão convidados. A nossa irmã Marilyn vai conversar conosco sobre essa obra, Lampadário Espírita. E o tema de hoje é o capítulo 38, que é, desculpe, 37, insistir e perseverar, um tema bastante interessante. Mas antes de começarmos o estudo, eu vou pedir à nossa irmã Carmen para fazer a leitura do Prepare a Prece, depois eu passo a palavra para a Marilyn, que tem até 19h30, 19h35, se houver necessidade, para fazer as suas considerações, tá? E se você quiser, Marilyn, compartilhar algum material, você pode compartilhar, tá? Tudo bem. Carmen, a palavra está com você. Boa noite. O preparo de hoje é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição sorteada, ela tem como título Não Culpar os Outros. E ele nos diz assim: a ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti depende. Se te frustraste, é porque não te preparaste. Se esperavas demais, não poderias ser bem-sucedido. Se confiaste em demasia, puseste pesada carga em ombros frágeis. Se as companhias não são desagradáveis, é que as atrais. Se não tens o trabalho pretendido, não te esforçaste o bastante. Se és infeliz em casa, não amaste o suficiente. Se tudo está embaraçado, é porque embaraçaste as tuas ideias. Não culpes o mundo. Sê o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem do que és. Reflete, ama e segue em frente, sempre. O grande redemoinho na superfície das águas nasce de pequenina pedra que cai. Então, amigos, estamos aqui preparados para mais essa reunião pública, que possamos aproveitar a palavra do Mestre, que ela possa fazer sentido em nossas vidas, a partir daquilo que a gente escolhe, que a gente elege como sendo a nossa meta. Que Jesus abençoe a nossa amiga Marilyn, que ela possa trazer para nós o fruto dos seus estudos, do seu envolvimento com a doutrina e das suas pesquisas. Agradecemos Jesus e que possamos estar atentos nessa noite de hoje para o ensino que será dado para nós. Graças a Deus. Bem, minha amiga Marilyn, a palavra está com você. Como eu disse, ela vai conversar conosco sobre essa obra, né? O tema é Insistir e Perseverar, capítulo 37 dessa obra. Que Deus te abençoe, que abençoe a todos nós. Nós, os amigos aqui da Casa de Francisco, te recebemos e te pedimos que leve o nosso abraço aos amigos da Casa Espírita que você trabalha. Passo a palavra para você, Marilyn. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder hoje, né, ter esse intercâmbio com essa modernidade, né, que é a internet, essa tecnologia, que nós podemos usar para o bem também. Pedindo, então, que a espiritualidade esteja com cada um, na casa de cada um, em cada lar aqui representado, que a espiritualidade amiga, que Jesus nos inspire e que possamos, então, passar um pouco do que recebemos quando a Rose nos convidou para fazer essa palestra.
Que tema lindo, né? É um tema muito atual, é um tema que a gente pode colocar no nosso dia a dia, insistir e perseverar. Como é importante no nosso dia a dia, principalmente como trabalhadores espíritas, como frequentadores, né, futuros trabalhadores da casa espírita. Então, meu coração fica aqui com vocês, meu carinho, meu agradecimento por esse convite e por esse presente que foi essa mensagem de Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Nós começamos, então, falando sobre Thomas Edison. Thomas Edison nasceu em 1847, a doutrina não havia começado ainda, né? E ele desencarna em 1931, com 84 anos, uma vida longa, né? Thomas Edison, na infância, teve uma grande dificuldade de aprendizado. Ele morava numa cidadezinha pequena, onde só havia uma escola. E o professor implicou com ele. Disse que ele tinha uma grande dificuldade de aprendizado e que ele precisava, então, né, fazer, a mãe precisava fazer alguma coisa, porque era muito difícil ter aquele menino na sala de aula. E a mãe, ouvindo então essas reiteradas reclamações do professor, resolve então tirar ele da escola. E ela mesmo, que havia sido uma professora, resolve ensiná-lo. E então ela começa a ensinar em casa Thomas Edison. Thomas Edison também, aos 12 anos de idade, teve um problema, uma doença que afetou a sua audição. Então ele fica surdo de um ouvido e o outro ele ouvia muito pouco. Então é esse menino, né, que começa já a vida com essas dificuldades, que vai ser um dos maiores inventores da nossa história, da nossa humanidade, né? Trouxe tanto auxílio para nós termos o que temos hoje. Edison, então, recebeu, em sua vida toda, 1.093 patentes. O que isso quer dizer, né? É o título de registro de invenção. Então, sempre quando alguém inventa alguma coisa, a gente vai lá e faz uma patente, né? E, claro que vão verificar se aquilo foi mesmo inventado pela pessoa e, né, aquele órgão, então, dá a ele aquele direito de patente. Se alguém fizer aquele produto que ele está fazendo, tem que pagar ele alguma coisa, né? Thomas Edison foi o fundador da companhia GE, que nós temos até hoje, né, de eletrodomésticos, que tem aí no Brasil, que tem aqui, né? E ele nasceu aqui nos Estados Unidos. E GE, né, começou com o nome de Edison General Electric Company. E hoje é a GE, a General Electric Company. Então a gente vai vendo a importância desse espírito, né, desse ser em nossas vidas. Ele é mais conhecido pela invenção da lâmpada, apesar dele não ter inventado a lâmpada. A lâmpada já existia, então, anos antes, mas ela não funcionava tão bem. Ela, então, naquela época, aquelas lâmpadas que já existiam não eram tão confiáveis e elas tinham uma vida curta. E Thomas Edison, então, cria a lâmpada incandescente. Mas por quê, né? Se nós temos um texto de Joana de Ângeles, nós começamos aqui falando sobre Thomas Edison. Onde nós queremos chegar? Porque Joana de Ângeles começa esse texto falando de Thomas Edison. E ela diz para a gente: conta-se que Edison, o eminente pesquisador, considerado um dos mais fecundos inventores da humanidade, após 2 anos de experiência malogradas, ouviu atenciosamente um dos seus colaboradores que, desanimado, argumentou: desistamos desse invento, já fizemos 700 experiências inúteis. Não há mais o que tentar. Então, aquele auxiliar ali de Thomas Edison dizendo: você já tentou fazer essa lâmpada 700 vezes, fazer ela funcionar 700 vezes, né? Para com isso, não desiste, né? Ele, sereno, então, retrucou: o admirável combatente: nos é lícito abandonar a tarefa neste momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais ser experimentados. E, insistindo um pouco mais, em outubro de 1879, ofereceu ao mundo o milagre do fio incandescente, numa lâmpada onde fora produzido vácuo e que abriu novas perspectivas para a proliferação e amplitude da claridade artificial na Terra. Então, esse grande inventor que auxiliou, né, para a nossa luz, para essa luz que todos nós temos aqui agora,
Ele que fez tanto esse trabalho, ele não desistiu. Por isso, Joana de Ângeles vai nos dizer, né? Vai nos dar o exemplo desse homem que não desistiu. Tá ali o colaborador dizendo 700 vezes. E o mais interessante dessa história é que a história nos conta que, na verdade, não ficaram nas 700 vezes. Ele tentou 2.774 vezes até conseguir fazer a lâmpada. Então, em falar de insistência e de perseverança, ele realmente é um grande exemplo. Por isso, Joana de Ângeles o usa nesse exemplo, né? Então, imagina, 2.774 vezes alguém está ali tentando. Porque quando a gente ouve falar de uma invenção, parece inventou, né, foi lá, foi fácil, foi inspirado e pronto. Mas a gente esquece desse trabalho que há por trás, né. Então, como a Rose nos falou, esse texto está no livro Lampadário Espírita. Quando a Rose me convidou para falar sobre esse assunto, eu falei: "Rose, eu não tenho esse livro, você pode me passar o texto?" E Rose, eu tenho que te dizer que consegui o livro, encomendamos e chegou a tempo. Então e é uma obra linda, muito obrigada por ter me apresentado a ela. Então, Lampadário Espírita é um livro de Divaldo Pereira Franco, né, pelo espírito Joana de Ângeles. Nessa linda mensagem, Insistir e Perseverar, Joana de Ângeles, no fim da mensagem, ela dá, nesse livro, né, a cada mensagem ela dá um tema para estudo e uma leitura complementar. Então, de tema para estudo, ela nos dá o Livro dos Espíritos, a parte terceira, no capítulo terceiro, Necessidades do Trabalho. E na leitura complementar, ela vai nos dizer para irmos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, O Homem de Bem, no item terceiro, para então fazer sentido dentro da doutrina sobre esse assunto que ela está falando, sobre tudo isso que ela está falando. E o que quer dizer insistir, né? No dicionário, né, quer dizer repetir, dar excesso de atenção a certo assunto. Então, nós precisamos insistir, que é essa repetição, que foi o que Thomas Edison fez. Perseverar, que é possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar. E quantas vezes nós fazemos isso? Porque eu acho que é um pouquinho mais fácil a gente acabar desistindo, né? Por isso eu digo, foi um presente para mim nesse estímulo de dizer: nossa, Joana de Anjos está falando, vamos desistir, vamos perseverar. Principalmente nós vamos ver no trabalho espírita, né? Que é o que ela está falando. E ela nos diz: é mais fácil, porque é mais cômodo, deixar a meios os empreendimentos, quando o êxito não irrompe de imediato nas tentativas e experimentos, dizendo, né, toda vez que a gente começa a fazer alguma coisa e a gente vê que não tem o resultado que a gente esperava tão rapidamente, a gente deixa de lado. E aí eu peço, né, para cada um que está ouvindo, fazer essa reflexão. Quantas coisas que eu já comecei e desisti? Quantas coisas que eu estava tão animado em começar e deixei para lá? Um livro que eu comecei a ler, um livro espírita que comecei a ler, e depois falei: "Ai, fiquei cansada, me deu sono". Quantas vezes a gente não insiste, né, nesse empreendimento que começamos? Estudos, né, quantos estudos começam na casa espírita com tantas pessoas e depois vai diminuindo, diminuindo, e aí é esse convite de Joana, né, vamos fazer esse trabalho de insistir em perseverar. Muitas conquistas que hoje nos parecem simples exigiram anos e anos de sacrifícios e perseveranças dos seus engenhosos artífices, né, dos seus inventores. Então, realmente, Joana vai nos chamar a atenção para isso, né? Muitas coisas demoram muito tempo, a gente acha que é fácil, não é. Né? Um esportista que ganha uma medalha de ouro numa Olimpíada, até uma medalha, né? Pode ser de bronze, pode só de ir, já mostra ali o esforço, o sacrifício que essa pessoa fez, que não desistiu, né? E às vezes a gente acha, olha, parece tão fácil, né? Nossa, ganhou uma medalha, olha só, porque é esportivo, porque mas porque essa pessoa insistiu demais, porque ela soube insistir em perseverar até chegar ao ponto que ela queria chegar, né? Vamos falar um pouquinho agora dessa parte do estudo, né, do tema para estudo que a Joana nos sugere, onde vem o Livro dos Espíritos nos falar, né, da lei de trabalho, da necessidade de trabalho. Então, Kardec pergunta, na questão 674, sobre a necessidade do trabalho. Ele pergunta: a necessidade do trabalho é lei
da natureza? E os espíritos dizem, né, respondem, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade esse movimento, esse trabalho, né? E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Dizendo que quanto mais nos desenvolvemos, quanto mais ali, né, a gente só falou da lâmpada, da invenção de Thomas Edison, mas ele tem muitas invenções muito importantes, né, para a humanidade. E aí, essas necessidades vão surgindo e nós vamos querendo mais e mais. E, claro, isso vai nos dar o quê? Vamos trabalhar, vamos, né, conseguir ali o valor para conquistarmos essas necessidades, né? Por exemplo, né, ter a luz, né, nós precisamos pagar por isso. Ter o telefone, que hoje virou um computador. Antigamente, o telefone só era um lugar que a gente ia falar com alguém. Hoje é um computador, né, portátil que a gente leva às nossas mãos. Então é muito interessante esse ponto, né, do Livro dos Espíritos em falar essa necessidade aumenta conforme aumentam as necessidades da humanidade. E como nós vivemos em sociedade, vamos estar também querendo isso, né, desenvolvendo esse interesse. Na questão 675, Kardec então continua. Trabalho só se deve entender as ocupações materiais, então trabalho é tudo aquilo que nós ganhamos uma remuneração por ela, né? Ocupações materiais. E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, de encarnados e desencarnados. Tudo que nós fazemos que é útil, né, que traz esse movimento para a nossa vida, é trabalho. Então, tudo que nós estamos fazendo, vamos pensar, esse é o trabalho, é o movimento da vida. E é isso que a espiritualidade vem dizer, que nos traz o desenvolvimento. Na 676, e novamente eu peço aqui depois quem quiser ir no Livro dos Espíritos, ver um pouco mais essas questões, porque nós trouxemos uma pincelada, né, do assunto, não dá para a gente falar sobre tudo. Mas tem um pedacinho na 676, na resposta, que diz: sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, se nós não tivéssemos esse desenvolvimento, se nós não tivéssemos, né, cada um dando uma contribuição para a humanidade nesse trabalho que nós realizamos enquanto encarnados ou desencarnados, a humanidade não se desenvolveria. Nós ficaríamos num estado de infância, né? O estado de infância que seria aquele estado primitivo ainda, onde a gente só se preocuparia com o quê? Com comer, dormir, né? As necessidades básicas do corpo. Então, para desenvolver a inteligência, nós precisamos desse trabalho que cada vez nos desenvolve mais intelectualmente. E isso nós temos visto muito esse desenvolvimento, né? E aí Kardec pergunta na 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então ele diz, né, ele meio que está ali, meio que se lamentando, a gente vê que Kardec tem essa parte didática, né, que ele coloca as perguntas que todo mundo quer saber. Então, se nós precisamos trabalhar, por que os animais não precisam, né, e a natureza provê tudo que eles precisam? E os espíritos respondem, tudo na natureza trabalha como tu trabalham os animais. E aí tem uma continuação. Então, nós precisamos compreender isso. Tudo trabalha. Não é que a natureza, né, provê para todos. Provê sim, mas nós precisamos fazer esse movimento. E nós vamos vendo cada vez mais nesses estudos, né, da biologia, da ciência, que os insetos, que os animais, que as árvores, que tudo trabalha, que tudo faz parte de um sistema. Cada vez mais estudamos e falamos sobre essa conscientização do meio ambiente. Um exemplo que nós temos, aqui, eu não sei aí, aqui, sabe aqueles insetozinhos, aquelas joaninhas? Aqui as joaninhas, o pessoal gosta muito de joaninha, porque a joaninha come alguns insetos pequenininhos que estão nas plantas. Então, vocês não acreditam, a gente entra no site da Amazon e tem joaninha para vender. Olha só a joaninha trabalhando, né? Então, eles vendem. Eu fui até olhar, pesquisando para passar essa informação para vocês, porque depois vocês me contam se tem aí. Mas aqui, você entra na Amazon, 3.000 joaninhas, sai por $10, que daria o quê? Uns 40 e poucos reais. 3.000 joaninhas. E as pessoas soltam no jardim delas,
para as joaninhas comerem esses insetozinhos, porque ela então é um predador natural e não precisa ir lá com inseticida, jogar nas plantas. Olha que interessante, gente. A gente já começa a entender tanto que os animais trabalham que a gente já usa para o nosso benefício, né? Então nós vamos vendo que tudo na natureza trabalha. Se nós estivermos parados por algum motivo, esse que é o que, né, é a exceção, porque a regra é trabalhar. E na 680 tem um pedaço da resposta que diz: Deus quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode dar alguma coisa útil de si mesmo, nem que seja o ouvido para ouvir, né? A gente pode fazer esse favor para alguém. A gente vê, né, a história dos gigantes deitado, né, Jerônimo Mendonça, que foi esse ser que todo paralisado saía dando palestras, e a gente vai vendo esse movimento, né, dessas pessoas que são úteis de acordo com as suas faculdades. Ninguém está falando que tem que se comparar, que tem que fazer igual ao outro. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? E voltando ao texto de Joana de Ângeles, ela diz: realizações singelas e nem sempre consideradas ensejaram, né, então proporcionaram conquistas inapreciáveis, de tão grande valor, né, que não pode ser apreciado. Para os seus primeiros resultados, os seus paladinos muito sofreram, né? Então nós vamos vendo que tem coisas, realizações muito pequenininhas, que as pessoas tanto se sacrificaram por aquilo, as pessoas nem compreenderam que teve aquele sacrifício, que teve aquele todo o trabalho pioneiro, né. Nós vamos pensar mesmo nesse exemplo, pensando nos discípulos. Já pensaram? Principalmente nos evangelistas, nos 4 evangelistas, né, que nós sabemos ali que Lucas nem com Jesus esteve, mas fez todo um trabalho de escrever sobre a vida de Jesus a partir de Maria, né. Mas nós pensamos nos 4 evangelistas. Será que quando eles escreveram, claro que eles lógico, né, que eles tiveram ali uma inspiração de Jesus para escreverem, Jesus não deixa nada escrito e eles vão escrever, e eles então começam a escrever. Será que eles pensavam que ia chegar até a gente? Que esse trabalho deles ia ser tão grandioso na divulgação do cristianismo como é, né? Paulo de Tarso que vem depois, né? Será que ele pensava que as cartas dele, naquele momento, né? A gente vê em Paulo e Estevão, Paulo ali escrevendo as cartas, porque no começo ele começou a se locomover para um lado e para o outro, mas depois já não dava, eram muitas cidades, muitos lugares para ir, e ele resolveu, inspirado, né, ele recebe, né, uma intuição ali, ou uma comunicação mesmo de Jesus, né, como o livro nos conta, sobre ele escrever essas cartas que Estevão estaria ali auxiliando, e ele também trabalha com uma equipe. Mas será que ele pensava: vai ficar para a humanidade, né, mais de 2000 anos vão estar lendo as minhas cartas, vão estar aprendendo comigo? Provavelmente não. Então, Joana de Ângeles vai dizer que realizações singelas, nem sempre tão consideradas, né, podem virar coisas imensas e nós nem reparamos, né? E seus pioneiros ali sofreram para fazer aquele trabalho, né? Que a gente vê então na história do cristianismo nascente. Esse é um exemplo de vários que temos. O que que nós podemos estar fazendo hoje que de repente pode tocar um coração, né? E isso mudar a história de alguém e mudar gerações por muitos séculos vindouros, né? São coisas pequenas, não precisa ser imenso, né? E nós temos no livro Fonte Viva, uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Então, ele tem uma mensagem que chama, a mensagem 69 da Fonte Viva, Firmeza e Constância, que fala exatamente sobre isso, né, que Joana de Ângeles está nos trazendo, que é insistir e perseverar. E ele usa, então, um versículo de Paulo, em 1 Coríntios 15:58, né, que é assim que Emmanuel vai escrevendo, né, esses livros de mensagens, que é ele vai fazer uma explicação de um versículo, né. E nesse versículo Paulo diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão." Então nós vamos pensando, né, nossa, olha só, né, Paulo
foi ali, escreveu essa carta para Coríntios, para aquela cidade que estava precisando, para aquela igreja nascente, e até hoje isso nos toca, né? Sede firmes e constantes, né? Vamos fazer esse trabalho, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. E isso é importante para compreendermos que qualquer coisa que fizermos útil valerá para a humanidade, né? E Joana continua. No campo da fé, né, ela está falando até agora do que acontece, que nós, às vezes, desistimos de alguma coisa, não damos continuidade na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Agora ela vai falar no campo da fé, que para nós é a doutrina espírita. No campo da fé, o fenômeno assume as mesmas características. Sorrisos e entusiasmos enquanto fervilham felicidades e promessas. Não é assim? Todos nós sabemos. Chegam as pessoas novas, claro que chegam alguns com muito sofrimento, mas quando a gente engaja ali naquele começo de doutrina, é tão maravilhoso, né? É tão gostoso a gente ver toda aquela felicidade, aquelas pessoas nos recebendo com tanto carinho. É tão bom sentir, cheguei no lugar que eu precisava chegar, cheguei numa família espiritual que eu precisava chegar, né. Então é muito entusiasmo no começo. E aí ela diz: esperanças e planos em desdobramento, quando é o primeiro chamado para o uso das possibilidades que fluem nos arraiais da nova Grey, que quer dizer naqueles lugares pequenos que começa uma nova congregação. Então ali são esperanças que aparecem, né? E tudo isso nos dando tanta alegria, tanta esperança, tanta felicidade, né? Ah, mas aí ela diz: todavia, logo se nublam os horizontes da ilusão. Ante as tintas da realidade, somente raros permanecem firmes e confiantes, enfrentando as borrascas, que são os temporais, né? E óbices, que muitas vezes são um sinal da segurança que logo advirá. Então ela diz aqui, né? Alguns, ela diz somente raros, não são alguns, raros, né? Permanecem firmes e confiantes quando vem a tempestade, né? Quando vem os impedimentos, que muitas vezes são um sinal que logo, né, a segurança virá. E às vezes nós não confiamos nisso, né? Quantos trabalhadores a gente vê que desistem, infelizmente, a gente quer conversar, quer falar, não, vem, tá difícil, mas a gente vai conseguir, né? Nós vemos isso, o exemplo maior, né? Eu não sei como afetou o grupo de vocês, mas a pandemia, né? O quanto afetou, eu acho que todas as religiões, de uma maneira geral, né? Como afetou as pessoas irem, né? Porque a gente não podia ir, fazíamos, né? E agora nós usamos esse recurso, né? Mas começamos com esse recurso na pandemia, de usar a internet, e aí, muitas pessoas, eu não sei no grupo de vocês, mas aqui, né, nós trabalhamos no Caminho da Luz, é um centro espírita que existe há 27 anos. Nós frequentamos e somos trabalhadores dele, né, há 22 anos já. E essa casa, né, nós tivemos trabalhadores que disseram: não, não quero continuar, né? Eu revi minha vida e vi que eu tinha que parar mesmo. E acredito que isso aconteceu em todos os núcleos, né? Claro que a bênção também vem, né? Porque foi muito bonito o grupo que ficou unido, o grupo que queria trabalhar, o grupo que disse: nós vamos fazer, nós vamos conseguir, né? E aí, na leitura complementar, né, que Joana nos indica, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, ele fala sobre, né, os espíritos falam, né, sobre o homem de bem. Então, no item 3, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao trem tudo o que desejara lhe fizessem. Esse é o homem de bem. Esse é o capítulo que Joana de Ângelo nos pede. Vai lá e lê. E eu peço a vocês novamente, né? A gente só trouxe um pedacinho. O texto é lindo demais, né? Esse texto, esse item sobre um homem de bem. E ela fala, e os espíritos falam além. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. O homem de bem, então, não é um homem perfeito, é um homem que trabalha, um homem como humanidade, né? Homens e mulheres, que trabalha, que se esforça,
Uma pessoa, então, que faz esse trabalho de insistir em perseverar. Por isso, Joana nos convida à leitura, ao estudo, né? Complementar dessa passagem, para compreendermos sobre o que ela está falando nesse texto, né? Um pouco melhor. E ela volta, então, a dizer: companheiros aparentemente denodados, que quer dizer ousados, esperam ainda hoje encontrar, nas fileiras espíritas em que se encontram, o clima para o acessível triunfo pessoal, ou para sustentar a engrenagem mantenedora dos resultados agradáveis e amplos lucros nesta ou naquela atividade a que se dedicam. O que Joana está dizendo aqui? Ela está dizendo que muitas pessoas entram no centro espírita por interesse pessoal, né? Um interesse buscando esses resultados agradáveis e amplos lucros para si mesmo. E a gente vai vendo realmente pessoas chegando à casa espírita, né, pensando em outras coisas, tendo uma outra noção do que estão fazendo ali, né. E claro, alguns às vezes podem até ser convertidos e falar: "Ah, eu entrei aqui pelo motivo errado e agora eu compreendi", e outros que realmente falam: "Ah, não vou conseguir o que eu estava esperando aqui", e saem, né. Nós tivemos há uns anos atrás, uma moça que chegou, já uma jovem senhora, deveria ter seus 40 e poucos anos, e ela chegou claramente, né, procurando os senhores solteiros que estavam, porque ela estava querendo um relacionamento, ela que estava ali para, né, buscar um relacionamento. Quando ela viu, né, e a gente tentou conversar, falou para ela participar dos estudos, das palestras, né, se ela quisesse fazer algum trabalho, e reparamos que ela foi participando das atividades simplesmente para ver quem tinha realmente ali solteiro. Quando ela viu que ela não ia encontrar ninguém ali, ela nunca mais voltou na casa espírita. Então nós vamos vendo, né, Joana de Ângeles falando sobre isso. Infelizmente, algumas pessoas vão para buscar, sim, no espiritismo, né, algum triunfo pessoal, né, sem compreender o que está fazendo. E nós temos uma história sobre no livro Pontos e Contos, sobre Sérgio Mafra. E o nome, né, o Pontos e Contos é do irmão X, pela psicografia de Chico Xavier, e o nome da história, né, é Morrer para Descansar. Então, é o capítulo 18, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né, que a gente vai contar aqui da nossa maneira a historinha, mas a história é grande se vocês quiserem olhar, né. Sérgio Mafra, então, era um trabalhador, né, esse aí de valor na casa que frequentava, né, na casa espírita que frequentava. Ele trabalhava, ele fazia tudo o que ele pedia, não negava concurso fraterno, né, mas ele tinha um defeito muito grave. Qual era o defeito então, né? Não somos perfeitos, somos homens, né, buscando ser esses homens de bem, mas sem a perfeição ainda, né. E o Sérgio Mafra, então, ele tinha um defeito grave. Ele era triste e pessimista. E ele desejava morrer, para descansar e para conviver com a espiritualidade amiga. Quantas pessoas não querem isso, né? Ah, porque quando eu desencarnar, eu vou conviver, vou estar lá na espiritualidade, né? Eu digo, vamos ficar encarnados, né? Vamos pedir para ficar, principalmente que a gente tem a bênção dessa doutrina nessa encarnação, vamos pedir para ficar encarnado bastante tempo aqui, né? Mas ele queria desencarnar. E Ricardo, que era o seu benfeitor espiritual, o assistia espiritualmente, de vez em quando ele percebia que Ricardo estava por perto e eles se comunicavam através da psicografia. E aí Sérgio Mafra reclamava, né, estava ali: "Ah, meu amigo", sempre choroso, reclamando, né: "Eu queria partir, eu queria estar aí com você, eu faria algum trabalho com você, nós poderíamos conviver juntos, né, e aí a gente poderia descansar". E Ricardo explicava para ele, muito sorridente, né, sim, né, que ele continuasse trabalhando no plano material, porque aqui, apesar do trabalho que nós temos, da vida que nós levamos, nós temos o repouso, né, e tem aquele tempo para observação, para meditação, ficasse mais um tempo por aqui. Mas Sérgio Mafra se sentia muito triste com isso, continuava o trabalho dele na doutrina, mas com essa reclamação mesmo. E um dia Sérgio pega um resfriado, uma gripe sem importância, e ele, por causa desse ardente desejo da morte, o corpo dele não reage.
a essa gripe e ele desencarna. Já pensou, gente, desencarnar de uma gripe? Chega no plano espiritual. Chega no plano espiritual, Ricardo está lá o esperando e lá vai dar um passe, né, aplica forças magnéticas nele para que ele não ficar sonolento, desencarnou. E aí Sérgio ficou encantado, né, estava ali com o Ricardo, gente. Nossa, está encantado a princípio e Ricardo diz para ele: "Então tá, vamos trabalhar". E ele começa a trabalhar, né, ele começa a trabalhar, mas ele começa a ver que Ricardo não tem repouso, não tem um momento para parar. Ricardo auxiliava em hospitais, em creches, em orfanatos, em necrotérios, oficinas, templos, instituições de caridade, em serviço de socorro a doentes e a menos favorecidos da sorte, encarnados e desencarnados. Ele não parava de trabalhar. E levando ali Sérgio com ele agora, né? Não foi o que o Sérgio tinha pedido? E aí, depois de 2 semanas, Sérgio estava ali, triste da vida novamente, porque a gente leva o que nós temos vai com a gente, né, a gente não muda. E ele estava ali triste, humilhado e vencido. Chega então para Ricardo em prantos, né, e diz: "Ah, meu nobre Ricardo, quantas exigências nesse trabalho espiritual. A experiência para mim é muito dolorosa. Tenha paciência, né, eu não suporto mais fazer esse trabalho". 2 semanas. E aí Ricardo disse: sem sorrir, né, "a escolha foi sua, agora você vai continuar trabalhando para que não aconteça uma coisa pior com você". Então olha só, né, às vezes a gente está numa posição e queremos a do outro, mas você não sabe o que que o outro faz, né. Como assim? Como a gente usa a doutrina para isso, né. Quantas pessoas dizem: "Queria ser Chico Xavier", mas meu Deus, você queria fazer, né, ser tão abnegado como o Chico Xavier foi, fazer todo aquele trabalho de madrugada, né, que o Xavier dormia, né. Divaldo Pereira Franco, né, esteve aqui conosco esse ano. É bonito ver ele mesmo, né, disse que queria vir, veio, falou, né, de cadeira de rodas, você vê o trabalho, o esforço, né, desse ser. Então a gente vai vendo, né, a gente admira, mas não vamos pedir agora para estar nessa posição, né. E aí Joana continua no texto dizendo, né, outros ainda buscam soluções para os necessários problemas da afetividade torturada, ou a chave miraculosa para decifrar sonhos que conduzam aos depósitos da fortuna, enterrados em velhos pardieiros e fazendas antigas, dizendo aqui que muitas pessoas procuram a doutrina espírita porque querem, gente, e isso é realidade, porque querem achar um tesouro, um testamento, né, alguém desencarnou e eles não tiveram notícia, mas achava que a pessoa tinha tal coisa. Entra na doutrina espírita porque querem uma comunicação desse ente, né, que desencarnou, e eles querem então esse contato. E Joana ainda dizendo isso pra gente, né, então alguns fazem isso, né. Fazer o milagre da claridade, continua Joana de Ângeles, da claridade interior para caminhar com segurança após os mil enganos, insistindo e perseverando na ação correta. São poucos aqueles que o conseguem. Estes, porém, guindados, né, erguidos ao trabalho, alcançarão as praias formosas da luz plena e os pontos firmes da harmonia sem jaça, né, dessa harmonia sem defeito, sem falha. E ela diz então que são poucos que conseguem caminhar com essa insistência e com essa perseverança para chegar, né, a esse ponto de dizer, né, dessa harmonia, agora eu consegui. E nós não podemos falar, né, desse texto, falar, insistir em perseverar, falar desses seres que já nos mostraram como seguir esse caminho, sem falar, né, sem não falar do nosso querido Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fez tudo o que fez, né? Ele vai lá, ele persegue, é o primeiro perseguidor do cristianismo. Mas quando Jesus aparece para ele cai de joelhos, né, e diz: "Senhor, o que queres que eu faça?". Porque quando Jesus diz: "Saulo, Saulo, por que me persegues?", né, com aquela coisa amorosa, com aquele amor, Saulo entendeu. Saulo viu, Saulo entendeu. Mas esse é o primeiro passo. E agora?
E agora o que que eu faço depois que eu entendi? Depois que eu entendi que ele é o mestre, que eu tenho que seguir esse caminho, ele insistiu, ele perseverou. Porque foi muito difícil, né? Foi muito difícil para ele começar esse trabalho. Quanto sofrimento, né? Ele estava lá, perseverante, estava lá Abigail para auxiliar, Estevão para auxiliá-lo espiritualmente, Jesus para auxiliá-lo espiritualmente, e um grupo tão grande para estar ali com ele fazendo esse trabalho. Mas ele precisava fazer o trabalho. Ele apanhou, né? Ele foi apedrejado, ele sofreu, mas ele estava ali, insistindo e perseverando. E é esse o trabalho que precisamos fazer ao longo das encarnações. Não precisamos ser Paulo de Tarso hoje, que não vamos conseguir, porque, né, o maior, simplesmente o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos, né? Mas ele deixa esse exemplo, ele nos mostra que é possível. E agora eu vou colocar aqui o nosso do texto, se alguém estiver acompanhando o texto aí de casa, nós vamos colocar o último parágrafo para terminarmos com o penúltimo parágrafo, tá? Eu achei o penúltimo parágrafo tão maravilhoso que eu quero terminar com ele. Não que esse penúltimo não seja, que esse último não seja, né? Então, esse seria o último parágrafo desse, né, desse texto de Joana, onde ela diz: insiste, reflete, corrige-te e prossegue nos teus empreendimentos com alegria, consciente de que o mestre, para carregar o madeiro infamante que ele iria transformar em sinal de triunfo, foi ajudado por um sirineu estrangeiro, e que mesmo hoje, para conduzir o homem sofredor e rebelde que lhe pesa como fardo de angústia, aceita também o teu esforço de sirineu da nova humanidade pelo caminho redentor por ele percorrido. Então, ela está pedindo aqui para a gente fazer para nós insistirmos, para nós refletirmos em tudo que nós estamos fazendo, no nosso passo a passo. Vamos corrigindo o que estamos fazendo para prosseguir nos empreendimentos com alegria, usarmos da alegria, né, para esse esforço, que sabemos que muitas vezes é muito difícil. E quem é esse sirineu que ela nos convida a ser? Quem é, né, esse ser? Né, que hoje se faz uma referência e nós já precisamos compreender quem é ele, né? Então, Lucas, no capítulo 23, no versículo 26 do seu evangelho, ele nos diz: e quando iam levando, falando, né, da crucificação de Jesus, quando iam levando então Jesus, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então, Lucas nos conta essa passagem dizendo, né, um dos soldados ali, Jesus já estava muito cansado, né, tinha apanhado tudo que tinha acontecido com Jesus, ele já estava muito cansado. E ele então chama uma pessoa ali do povo para que fosse ali auxiliar Jesus a carregar a cruz. E o Cirineu, né, Simão era o nome dele, e o Cirineu se refere a Cirene, que foi uma antiga colônia grega no norte da África, na atual Líbia. Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente ver, né? Nossa, o que é esse Cirineu? Onde era Cirene? Cirene, né? Que é no norte da África, até chegar ali naquela parte em Jerusalém, hoje levaria de carro 22 horas de carro nas estradas de hoje. Imagina quanto que Simão Cirineu, né? Que era visto ali como um estrangeiro, viajou, né? Viajou quanto tempo para estar ali, e ele estava ali naquele momento, né, da crucificação, foi a pessoa que foi pedido para auxiliar. E nós vamos ver, então, Amélia Rodrigues, mais um texto que eu vou, né, indicar aqui no livro Quando Voltar à Primavera, psicografia de Divaldo Franco, né? Amélia Rodrigues, então, tem um capítulo que fala justamente sobre o Cirineu. E ela diz, novamente, a gente vai trazer só uns textozinhos, só um pedacinho do texto, o texto é lindo, lindo. E ela diz: o convocado não reage. Então, quando chamaram Simão, o sirineu, né, o convocado não reage. Parece até que se alegra interiormente. Submisso, ele curva-se, oferece o ombro e auxilia o estranho. Jesus, ele era um estranho. Era aquele criminoso que estava sendo levado à cruz porque foi condenado.
e ele oferece, né, o ombro, ele auxilia o estranho. A cruz se ergue mais leve. Jesus dirige-lhe um olhar de profundo amor. Gente, esse texto me toca profundamente na hora que já pensou? A gente poder ajudar Jesus a carregar a sua cruz. E Jesus olhar nos nossos olhos, dá até uma emoção, com profundo amor. Porque eu imagino que o olhar de Jesus para todos sempre foi e é com esse profundo amor. Mas ele olhou ali para o Cirineu, para o Simão Cirineu. E é dito que Cirineu sentiu, claro que ele ouvira falar de Jesus, né? Estava ali naquele momento, né? Conhecia-o, o admirava à distância. Agora, porém, amava-o. Aquele olhar transformou Cirineu, né? Simão Cirineu. Jamais ele esqueceria Jesus, nos conta Amélia Rodrigues. E a Amélia Rodrigues vai dizer: Simão, o Cirineu, é o testemunho da solidariedade que o mundo nos solicita até hoje. Até hoje nós precisamos ser esse ser que vai ali e fala: tá difícil, espera aí que eu te ajudo a carregar, né? Todos encontraremos pelo caminho da aflição os sirineus, né? Quantas pessoas já nos ajudaram em nossas dores, nas nossas dificuldades, em nome e honra de Jesus. A nosso turno, devemos tornar-nos novos homens de Cirene e ajudar os que passam sobrecarregados, aguardando, esperando socorro. Então, que a gente possa lembrar, né, dessa mensagem onde Joana nos convida claramente a sermos, né, esse Cirineu, a sermos esse ser que auxilia quando nos convocam, a ser esse ser que toma a iniciativa de um trabalho na casa espírita. Eu posso fazer. Está difícil aí para você? Eu te ajudo. Eu faço com alegria, eu faço com amor, né? Que foi esse exemplo do Cirineu, que se tornou, né, ali um personagem bíblico. Né? Depois ele tem um convívio, porque para saber quem foi, quem estava ali, quem era esse estrangeiro, claro que ele se aproximou, né, ali dos discípulos, dos apóstolos, porque senão não se saberia quem era ele. Então, para a gente ver como ele se tornou importante. E no penúltimo parágrafo, que eu deixei para o último, Joana de Ângeles, e eu gostaria, né, que essa reflexão possa tocar, né, os corações de vocês tanto quanto tocou o meu, porque essa mensagem, novamente, Rose, muito obrigada por essa mensagem linda que me tocou profundamente. E nesse penúltimo parágrafo, Joana nos dá duas opções para sabermos qual lugar que estamos. E partindo do princípio que nós somos trabalhadores da doutrina espírita, que nós estudantes da doutrina espírita, buscando então essa doutrina tão abençoada, que tanto consola, ela diz: se participante da tarefa espírita, experimentas somente júbilo e afeições, é sinal que Jesus está contigo. Então vamos de novo, né? Na primeira opção ela diz: se nós já somos participantes da tarefa espírita e se nós experimentamos aquele só júbilo, né? Somente felicidades, alegrias, afeições, todo mundo que a gente chega é muito bom, é sinal que Jesus já está conosco, né? Mas ela diz: no entanto, se conduzes, e aí agora ela dá um relatóriozinho para a gente, tá? Vamos ver se a gente está nesse trabalho. No entanto, se conduzes à cruz do trabalho, se os amigos deixam a responsabilidade aos teus cuidados, por comodidade deles e por perseverança tua, né? Dizendo, se você faz o trabalho de todo mundo, né? Porque as pessoas falam: tal pessoa faz, tal pessoa faz. E a perseverança é tua, né? Se recordam de ti quando se faz preciso esforço e renúncia, se os trabalhadores, se as pessoas, se o grupo que você convive já te chama quando precisa esforço e renúncia, né? Se não te enxergam as lágrimas, nem te consideram as próprias necessidades, né? Quando a gente chega na casa espírita com essa dor, ninguém nem considera: não, vamos continuar trabalhando. Se isso está acontecendo com você, se supõem capazes de te sobrecarregar com tarefas e reclamações que lhes dizem respeito, alegra-te e jubila-te. Jesus está contigo. Mas já estás também com Jesus. Então, Joana de Ângeles nos dizendo: se nós passamos por tudo isso, porque nós sabemos
A casa espírita, o trabalho espírita, esse aprendizado, né, de autoconhecimento que estamos fazendo, não é fácil. Teremos momentos difíceis. E se nós estivermos passando por tudo isso, insistindo e perseverando, agora, Jesus está conosco, sim, mas também nós estamos com Jesus. E esse é o trabalho que precisamos fazer, e esse é o convite de Joana de Ângeles nessa mensagem. E eu fico imaginando que fazendo todo esse trabalho, que chegando a esse ponto, foi o que Paulo de Tarso quis nos dizer quando em Gálatas 2:20 ele nos diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então vamos como Paulo, vamos com todos esses exemplos que sabemos da humanidade que vem nos dizendo o que fazer, explicando o caminho, como Jesus veio para nos mostrar como fazer, que nós possamos insistir e perseverar. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Minha amiga Marilyn, muito obrigado pelo seu estudo. Foi lindo, 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 né? Eu acho que todos nós ficamos muito tocados pelas suas palavras, pelas revelações, pelos acréscimos, essas mensagens de Amélia Rodrigues, que eu sou apaixonada, porque ela é maravilhosa. Foi muito lindo, muito emocionante seu estudo, e com certeza eu acho que todos aqui estão assim encantados, tá? É muito bom ouvir falar do Evangelho dessa forma, com todo carinho, com todo amor, com toda leveza. Nós te agradecemos muito. Leve o nosso abraço à casa, ao Centro Espírita Caminho da Luz. Leve o abraço da Casa de Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, e esperamos poder contar com você mais vezes, conversando conosco sobre esse Evangelho, essa doutrina abençoada. Muito obrigado mesmo. Meus irmãos, relembrando a todos vocês a nossa palestra de quinta-feira, dia 28/9, né, dentro do projeto do Setembro Amarelo. Nós teremos aqui o nosso irmão Guilherme Azeredo, que vai conversar conosco sobre o tema tão necessário, né, porque nós precisamos falar sobre o suicídio, e o nosso irmão vai trazer o tema A Dor de Viver, o suicídio e seu impacto nas famílias e entre os amigos. Todos são convidados. Quinta-feira, 18h40. Amanhã estaremos de volta, né, com os nossos... Amanhã não, quarta-feira, às 18h30, com o estudo do Evangelho. Depois temos as obras de Emmanuel. Então, é muito bom estar com vocês, é muito bom estar aqui estudando. Então, para encerrar nossa reunião da noite de hoje, agradecendo mais uma vez a Marilyn, eu quero convidar a nossa irmã Verinha Eckert. Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Então, elevando os nossos pensamentos, agradecidos pelo estudo, pelo esclarecimento da noite, pela oportunidade que tivemos de refletir, que possamos sentir o olhar de Jesus também para nós, e que esse olhar possa nos impulsionar, possa nos fortalecer, possa nos unir cada vez mais na direção desse Evangelho que nos reúne aqui nesse dia e que nos inspira a seguir cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Obrigada, Jesus, obrigada, Francisco, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês aqui na nossa casa, na noite de hoje. Tenho certeza que todos nós estamos assim muito mais leves, depois de ouvir a Marilyn trazer essa mensagem tão linda, com aquela tranquilidade, né, que só faz bem ao coração. Meus amigos, uma boa noite para todos, que possamos continuar firmes no nosso trabalho de renovação mental. Marilyn,
Um beijo no seu coração. Gratidão, Merily, gratidão, Obrigada, maravilha. amigos. Um abraço aqui, eu deixo para todos. Obrigada, Mary, muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, Boa gente. noite a todos os meus Beijinho. amigos. Boa noite, Mary. Parabéns. Fiquem em Tudo paz, bom. que o Senhor Muita abençoe paz e a todos. harmonia. Tá bom? Ó. Tchau para todos. Tchau. Perseverança, hein? Não vamos esquecer. Sempre, sempre. Vamos lá, não desistimos nunca. Tchau, gente. Nunca. Tchau, fiquem Vamos com lá. Deus. Eu vou Tudo de dizer bom, muita para paz. todos, tá? Boa noite para todos. Boa noite, Mary. Boa noite. Vou encerrar a reunião para todos. Fiquem com Deus.